Bom, boas-vindas a todo o público da TV 247, é Alisson Mascaro em dose dupla. Hoje é 10 de fevereiro, o Alisson veio aqui nos visitar, a gente fez uma gravação sobre geopolítica e a gente vai fazer uma outra um pouco mais filosófica sobre o tema da esperança, do esgotamento que muitas pessoas estão sentindo em relação à luta política aqui no Brasil e também, na verdade, passando pelo cenário de ano eleitoral que a gente vive. Então, Alisson, mais uma vez, muito bem-vindo aqui à TV 247. Bom, Alisson, como eu fiz aqui na introdução, a gente vive nesse ano a quarta, na verdade não a quarta eleição presidencial do Lula, mas a eleição em que o Lula pode se eleger presidente pela quarta vez e a sua última eleição presidencial. E mais uma vez, provavelmente enfrentando aí o nome da extrema-direita que está colocado como Flávio Bolsonaro, né? O presidente Lula é favorito, segundo apontam as pesquisas, mas eu tenho percebido em vários meios uma certa sensação de esgotamento, como se a gente estivesse vivendo o fim de um ciclo político, que é um ciclo dominado, inclusive, pela presença do presidente Lula nas eleições que perdeu, nas eleições que ganhou, no processo pós-golpe de Estado contra Dilma, a sua própria prisão, a sua volta. E agora é o corolário, vamos dizer assim, desse período, né? Como é que você está vendo, vamos dizer assim, este ciclo político que a gente pode talvez denominar como lulismo? Obrigado, querido Leonardo. Que alegria, mais uma vez, falar ao nosso querido público da TV 247. A história não se conta apenas de fatos isolados. De fato, nós temos gerações, nós temos grandes movimentos dessa história. Por isso que se diz que 1964, o ano do golpe militar, abre uma era no Brasil, que teoricamente em 1985 tem uma inflexão, volta ao governo civil, e nós poderíamos dizer que esse movimento de 85, então este movimento de saída da ditadura, se estendeu com algumas inflexões até o presente momento e eventualmente com o último governo Lula, eventualmente próximo, este ciclo se fecha. Inclusive porque trocam as gerações. Eu estou dizendo, inclusive, cronologicamente. Exatamente. Gente de uma certa idade, de uma certa cronologia, passa a se despedir, ainda que parcialmente, do circuito da política, e outros movimentos, outras gerações surgem. Então, não é um acaso, porque todo o tempo morre um político, surge um político. Mas uma certa cultura histórica, ela acaba em uma certa época. E desde a democratização, desde a década de 80, de fato, o presidente Lula tem sido o elemento simbólico-chave desse período, desse movimento. Então, esta dimensão revela o fim de um ciclo do Brasil, mas revela junto consigo um movimento do mundo, porque também uma velha forma de fazer política tem se encerrado no mundo inteiro e uma outra dinâmica das relações sociais tem se apresentado. Se nós observarmos a política destes tempos de agora, tem outra forma de espetáculo. Então ela é muito mais midiática no sentido de rede social, é muito mais dada ao imediatismo, e uma política tradicional, conforme velhas gerações, ela tem algum sentido de tempo histórico vindouro, não só presente. Na verdade, isto também revela uma mudança de forma de fazer a política imediata. Ela passa a ser ainda mais espetacularizada. Eu digo ainda mais porque ela nunca deixou de ser. Ela sempre foi algum grau de espetáculo. Mas é uma característica do capitalismo contemporâneo que as estruturas sociais e políticas se esgotem em performance. Então as pessoas ganham eleições, tanto faz o que acontece depois. Não há nesse espectro das performances praticamente nenhuma liderança política do mundo, performática, que fique por 20, 30 anos. Elas são muito consumidas, descartáveis, porque este grande teatro do espetáculo demanda atores cada vez mais nervosos, cada vez mais
up-to-date com a atenção, com o conclame à atenção, muito banal, muito de um algoritmo, entender um algoritmo. Isso não faz uma política de longo prazo. Minha leitura de mundo, inclusive, querido Leonardo, queridas e queridos, é a de que a estrutura política do capitalismo ela não permite efetivamente a forja de governança daquilo que nós chamaríamos de estadista, porque as eleições necessariamente são um ato performático, ainda que seja não colocar uma melancia na cabeça, nada disso, mas a eleição é uma espécie de aceno e de comunicação com uma certa média de opinião da sociedade, que não é uma média também voltada a interesses estadistas. É um interesse muito imediato, é captura de atenção. Então nunca houve democracia no capitalismo que não fosse isso. Em algum sentido, quer dizer, capturar a atenção para servir às classes dominantes, né? Nesse sentido, então, quando a gente olha para o Brasil e vê um fenômeno como o Pablo Marçal, que quase foi prefeito de São Paulo, ele não é um acidente, né? Quer dizer, ele só antecipa uma tendência, né? Ele, na verdade, pode ser uma espécie de novidade do modelo de captar atenção hoje. Mas o capitalismo sempre é uma captura de atenções, e as atenções e afetos não são, como se diria no vulgar, não gosto desse termo, mas não são afetos esclarecidos, nem são afetos politizados, são afetos. Então, não, sim, mas antes você tinha uma estrutura, vamos dizer assim, mais, como é que eu diria, protegida, né? Ou oligárquica, porque você tinha que passar pelos partidos, você tinha que passar, hoje também tem que ter partido, mas enfim, mas tinha que passar pelo filtro dos meios de comunicação. Quer dizer, na era das redes sociais, quer dizer, o político pode chamar a atenção diretamente, estilo Nicolas Ferreira, enfim. E personagens da esquerda também, a Erika Hilton, o próprio Guilherme Boulos foi muito bem sucedido nisso durante algum tempo, ainda é o Pablo Marçal, um outro exemplo. Essa busca, sim, quer dizer, o Donald Trump é um grande exemplo disso nos Estados Unidos, né? E não é exatamente o modelo do Lula. Quer dizer, isso gera uma certa ansiedade na sociedade brasileira, que é o seguinte, quer dizer, o Lula ele foi forjado para ser um estadista, de certa maneira, né? E tem muita vivência de mundo, aquela coisa toda. Vai para essa eleição, há muita esperança na vitória dele, mas há muita preocupação em relação ao pós-Lula, porque no pós-Lula, quer dizer, como é que vai ser então? Vai ser uma disputa entre quem for mais capaz de pendurar uma melancia na cabeça, por exemplo? No final das contas, será isso. Enfim, agora a questão é como se desenvolve esse horizonte pelo qual será a mais vistosa melancia que fará a votação ser favorável a esse que a puser na cabeça. O que mudou em termos imediatos de atenção foi o circuito dessa mesma atenção, ou seja, a forma pela qual o espetáculo se deu. Porque o equivalente a ter a intermediação de partidos, a ter a intermediação, ainda que espetáculo houvesse, mas a intermediação de certos organismos, era também o fato de que os meios de comunicação e de apelo ideológico também eram orgânicos equivalentes a um partido. Então, uma figura como Fernando Collor, que tinha um jet ski, coisas assim, era mais uma figura produzida, performática do modo antigo. Esta figura não era, a princípio, não parecia totalmente outsider, porque ela estava envolvida não só por um partido político, porque já o partido político dele naquele tempo era nada. Ele foi criado, ele foi inventado para PRN. Enfim. A questão não era essa. A questão é que ele é chancelado como sendo o candidato dos poderosos, das classes dominantes, não só por causa de um partido, mas porque as estruturas que faziam o espetáculo acontecer e ele ser o centro da atenção eram muito enraizadas com aquela forma de agir econômico-social daquele tempo, dizendo em outros termos, se não passasse pela Globo, não seria eleito presidente. Exatamente. O que mudou é exatamente esta transposição de um modelo de aparelhos ideológicos muito centralizados, nesse sentido, TV Globo, para um modelo de aparelhos ideológicos ainda muito centralizado, eventualmente até mais centralizado do que o da Globo,
porque agora é centralizado em plano mundial diretamente. Então, é Instagram, é YouTube, é WhatsApp e adjacências. É tão centralizado quanto. No entanto, o modelo de operação desta centralização é despertar e, de alguma maneira, escravizar atenções de cada qual pessoalmente. Então, uma customização daquilo que a Globo dava no atacado. Ou seja, a Globo só tinha um jornal nacional que o Brasil inteiro via, bastava uma edição de jornal nacional para fazer o Lula ser uma pessoa não desejada e o Collor o desejado. Agora não. Agora as pessoas são demandantes de uma atenção própria, customizada, pessoal. Então, não basta apenas tirar um take do Fernando Collor com o melhor jet ski. É preciso que o próprio candidato queira despertar ativamente a atenção de quem está num celular, e aí então precisa da melancia na cabeça. Cada qual precisa descobrir no seu público, no seu perfil, o que vai atrair mais esta atenção. Claro, com o respaldo, o apoio dos algoritmos das próprias empresas, das grandes big techs, que vão favorecer aqueles e aquelas que são do seu interesse. Então eu diria que, de algum modo, o rebaixamento de horizonte discursivo do presente é ainda maior do que do passado. Só que, peculiarmente, acontece porque eu não gosto de dar, digamos, análises moralistas, eu penso que elas nunca chegam ao cerne da questão. Não adianta simplesmente dizer, hoje as pessoas têm discursividade pior do que no passado. Eu não propugno dessa visão. Eu penso que é preciso uma visão mais crítica em relação a tudo isso. Incrivelmente, o nosso povo de hoje, eu quero aqui fazer uma leitura contra essa esquerda moralista, o nosso povo de hoje é mais politizado do que o povo do tempo do Collor. Uhum. Em que sentido de politização? O Fernando Collor, quando foi eleito em 90, ele não tinha uma discursividade que não fosse muito distante, não tinha uma discursividade que fosse muito distante de coisas como vou acabar com os marajás, vou, enfim, botar ordem na casa. Era só isso, slogan vazio. Se nós observarmos estes influencers da direita, eles incrivelmente têm uma discursividade política mais consolidada do que essa do Marajá. Eles têm coisas como é preciso defender a liberdade, é preciso defender os valores tais e quais, enfim, falam de livros, falam de ideias, ainda que sejam tosquíssimas as ideias e mais toscos ainda seus livros. Mas o fato é que parece, e é verdade, que um discurso político está mais entranhado no nosso povo do que naqueles tempos. De certa maneira, então, o bolsonarismo, o olavismo politizaram a direita brasileira. Né? Sim, de algum modo as pessoas têm jargões ainda que sejam esdrúxulos, são absurdos, muito revoltantes inclusive, mas eles têm jargões políticos. E, incrivelmente, nestes tantos anos e décadas do final do século XX, século XXI, quem se despolitizou foi o discurso de esquerda, que naquele tempo de ditadura era exatamente o polo de um discurso politizante. Então, naquele momento, nós tínhamos, eventualmente, uma música de esquerda politizante e uma música alienante da direita. Neste momento atual, muito dificilmente se pode dizer que uma música de esquerda alcance massivamente a sociedade. Ela ainda existe, mas ela é muito pontual, muito residual. E se nós observarmos o modo pelo qual circula a informação da direita, inclusive musicalmente, ela opera muito diretamente no espectro social. A música sertaneja, por exemplo, ela organiza valores como sucesso, dinheiro, enfim, quem tem dinheiro ganhou fama e coisas mais. Funk e ostentação. Funk e ostentação. Então, eles têm uma ideologia. Não é simplesmente uma ideologia, eu defendo as bandeiras da extrema-direita. Não é assim, mas no substancial é. E de quando em quando também tem uma ideologia política de direita estrito sensu, porque existem memes do Bolsonaro, musiquinhas do Bolsonaro, existem coisas assim. E muito dificilmente alguém espontaneamente faz uma musiquinha do Lula, mas do Bolsonaro alguém faz. Então, já estão fazendo do Flávio Bolsonaro. Coisas assim desse nível. Então, o que eu aqui estou dizendo é que nós trocamos o modelo, porque a esquerda hoje é despolitizante. Ela prefere dizer, não, mas a sua vida está melhor? Sim, então vamos por aqui.
a direita tenta politizar em termos de arrancar uma consciência política das pessoas. Esse quadro é muito trágico. Por que se dá desse modo? Porque também não é só um defeito da esquerda. Tem uma dificuldade muito grande em vivermos numa sociedade capitalista, cujo grau de exploração é intenso e cuja forma de fantasiar uma vida melhor dentro desse quadro seja uma espécie de falseamento do próprio capitalismo, que é o que faz a esquerda. A direita não falseia, a direita conta a realidade diretamente. Então, o discurso da direita, não só estético, mas o discurso, inclusive, em termos de organização de fala, que diz assim: ninguém vai te ajudar, a culpa do teu fracasso é tua. Ninguém vai ajudar você, a culpa do seu fracasso é sua, qualquer coisa assim. Um discurso como tal é errado e, ao mesmo tempo, é certo, porque a culpa do fracasso de alguém não é desse alguém. A culpa do fracasso de alguém é de uma estrutura social que só produz fracassos. Portanto, é uma produção em série de fracassados e fracassadas. Mas quando a direita diz assim, ninguém vai lhe ajudar a sair desse problema, esse momento de um discurso errado é certo. O sistema está podre. O sistema, na verdade, não vai te oferecer uma solução. Na verdade, o capitalismo é um sistema de cada um por si. Enfim, essa é a verdade. Enfim, ninguém vai parar para auxiliar um que caiu. Se vira. Se vira. Esse comando que a direita dá, ele impacta com tamanha sinceridade as pessoas que percebem que, na prática, se elas ficarem para trás, elas são devoradas, que elas percebem uma potência de veracidade nessa leitura. O discurso da esquerda é: ninguém solta a mão de ninguém. Mentira. A primeira coisa que se faz é, se alguém está custando demais, tchau, enfim, a mãozinha solta. O Estado tem que se lutar para o bem comum. Mentira. Enfim, passa um trator em cima de uma casa e a pessoa perdeu a casa que tinha. O Estado, no final das contas, para a maioria das pessoas, é polícia e prisão, não é benefício social. Claro, só que a pessoa não percebe, não entende, enfim. Todas as pessoas têm uma informação que impacta demais de que o SUS é uma desgraça. Enfim, e também, mas ele está nas mil maravilhas, não está também. Enfim, então, tudo isso está posto nesse quadro. O que eu diria é o seguinte: o modelo de fala ideológica da direita tem mais impregnação na realidade, ainda que estruturalmente falseado. O da esquerda, que de vez em quando tem pontos verdadeiros, ele está impregnado na falsidade. E aí vem a dificuldade enorme. Por quê? Porque a esquerda, então, tem um discurso idealista e a direita hoje tem um discurso realista, ainda que um realismo seletivo, pela metade, algo assim. Por isso a direita fala grosso, a direita fala contundentemente, e a esquerda fala de modo edulcorado. Vamos todos nos unir, direitos humanos, respeito ao próximo e coisas mais. Numa sociedade onde ninguém respeita ninguém, e isso é a estrutura do capitalismo, passa mais veracidade essa informação. É por isso que, inclusive, quanto mais extremada é a exploração capitalista em sociedades de crise, como é essa do pós-fordismo, mais certas leituras ideológicas edulcoradas não conseguem captar esse modelo. Uma é a da esquerda liberal. Ela não consegue entrar num mundo no qual é a guerra campal. Outra delas é das religiões de perfil caritativo. Porque não se consegue explicar uma sociedade que possa ter irmandade de caridade voluntária, sendo que a sua estrutura é de um passando a perna no outro e um subindo na cabeça do outro. Essa forma, eu diria, orgânica, caritativa, de um certo cristianismo, simplesmente não encontra um modo de se acoplar a uma sociedade capitalista como tal. Esse modelo é muito perceptível na estrutura católica de ser. O modelo caritativo. Um cristão é aquele que olha para o próximo, enxerga no próximo um igual, etc. e tal. O modelo Papa Francisco. Esse modelo, na prática, ele não consegue ter aglutinação com o capitalismo, porque a pessoa, então, é conclamada a tirar um pouco de si e dar para quem está do lado. E na vida capitalista, a pessoa percebe, um tem demais, eu não tenho nada, enfim, ela não faz sentido com a caridade. Já o modelo protestante, seja o protestantismo tradicional, clássico, ou sejam as suas derivações estadunidenses, enfim, neopentecostais e todas as dimensões que daí vêm, esse modelo
é mais aglutinante com a lógica do capitalismo, porque uma pessoa é Deus, sua fé é Deus. E isso é muito, eu diria, similar, é muito congruente com o modelo do capitalismo no qual é cada um por si. E, de alguma maneira, ainda uma certa vertente da predestinação faz com que, se alguém ganha dinheiro, se alguém tem sucesso, é porque Deus o escolheu ou a escolheu. E se não fez é porque ainda não fez o bastante. E então, coisas como tais. Por causa disso, inclusive, esse modelo do individualismo extremado, que é representado por um certo cristianismo mais protestante do que católico, esse modelo é tão, eu diria, tão aderente à realidade a ponto dele ser majoritário em países como o Brasil e Estados Unidos. Países ocidentais que têm religião, o protestante tem mais imediatitude para explorar o outro do que o católico. Então, esse discurso católico, que é, por exemplo, muito do discurso do PT, vamos fazer uma sociedade com menos injustiças ou algo assim, é um discurso que fica no meio termo, porque ou nós declaramos que a sociedade é injusta, é desigual, e quem é de Deus ganha do outro que não é de Deus, e portanto azar de quem não é, e passa a ser esta leitura radical da teologia da prosperidade, da teologia do domínio, ou nós dizemos, eu não quero uma sociedade um pouco menos desigual, eu quero acabar com a exploração. Ou seja, no final das contas, só restam como modelos fortes ou a defesa do capitalismo ou a superação do capitalismo. O meio termo não fica. Sim, mas os governos Lula e Dilma, eles foram governos, ou têm sido governos assim, de contenção da exploração, né, de certa maneira. E trazendo ganhos materiais concretos para muita gente, que não podem ser subestimados, né, Alisson? Só no governo Lula 3 a gente está vendo queda de desemprego, aumento da renda, etc. e tal. Ainda assim, com todos esses indicadores positivos, há um desafio muito grande em elevar a aprovação, popularidade, etc. e tal. E essa eventual vitória do Lula 4, nesse ano, ela é atribuída muito à força do próprio presidente Lula, né? E não, vamos dizer assim, a uma consciência geral de que esse é o melhor caminho a se seguir, né? O que isso coloca, vamos dizer assim, para o período pós-Lula? Um cenário de inevitabilidade da direita, um cenário de dilúvio, quer dizer, qual que é o caminho, vamos dizer assim, para os governos progressistas para conseguirem, pelo menos, manter um modelo de contenção da exploração? Quando se diz que existe uma postura ideológica de contenção da exploração e uma leitura de exacerbação dessa exploração, que é o da direita, extrema-direita, tanto não há uma só extrema-direita, quanto não há uma só leitura de contenção, que seria o campo daquilo que a gente chamaria de liberalismo, ou esquerda, ou progressismo. Tanto é que há uma certa direita extremada religiosa e há uma direita extremada que não é religiosa. Enfim, a Europa varia em relação aos Estados Unidos nesses termos. Dá tudo igual em uma certa medida, mas o caminho é distinto. Do Trump é um, do Macron é outro, e assim vai. Bem, também no campo do que foi a esquerda do Brasil até aqui, essa esquerda de 85 até aqui, de 80 até aqui, também não há um só modelo ideológico. Escapa uma questão, eu busquei explorá-la no livro Crise e Golpe, de que o discurso ideológico dos governos Dilma não era exatamente igual aos discursos ideológicos dos dois primeiros governos Lula. O discurso ideológico do primeiro lulismo, primeiro que eu digo, primeiro mandato e segundo, é um discurso que vem desse PT cristão católico, como é muito da formação Repartir do o pão. próprio presidente Lula. Repartir não ter o pão. fome zero, tentar acabar com um certo grau muito desgraçado da pobreza, etc. e tal. Se nós observarmos, talvez não tenha sido nem consciente, talvez seja inconsciente, mas a estrutura que perfaz a própria lógica de ideologia da presidenta Dilma Rousseff não vem nem sequer da origem do presidente Lula, vem de outra origem. A presidenta Dilma Rousseff vem de uma origem revolucionária, guerrilheira, marxista. Anti-imperialista, de certa maneira. Sim, que está aqui nesse campo. Não vem de uma tradição católica. De tal sorte que os discursos dos governos Dilma eram discursos em outro nível e eles buscavam talvez menos uma dimensão simplesmente da organização moral,
mas buscavam uma espécie de construção de uma sociedade que apontasse para o futuro e suas bases necessárias. Então, o que seria um país para o futuro? É um país que não pode ter tal grau de desigualdade social, não pode ter, não pode faltar energia, porque se ele fosse industrializar tem que ter Belo Monte, tem que ter, enfim, não necessariamente só Belo Monte, mas tem que ter uma infraestrutura necessária. Então, o governo Lula 1 e 2, os governos Lula 1 e 2, olhavam para uma fragilização social que foi muito grave no tempo do Fernando Henrique, Sarney, que veio daquele tempo de arroxo salarial do hiperinflação e tudo isso. João Figueiredo, enfim, todos esses movimentos. Na verdade, assim, quer dizer, é só para a gente voltar no tempo, né? Quer dizer, quando o desenvolvimentismo da ditadura militar entra em colapso e o Brasil entra na crise da dívida, hiperinflação e tudo mais, quer dizer, se gerou tanta pobreza, tanta miséria, tanta desigualdade, quer dizer, o governo Lula é uma resposta a isso. E efetivamente apresentou respostas concretas, né? O Lula 1 e 2, o governo... A Dilma representa mais a retomada do desenvolvimento, vamos dizer assim, uma tentativa de retomada. 1 e 2 tem exatamente a ideologia de um líder sindical impressionante como foi Lula, que naquele tempo do arroxo salarial dos anos 70 e 80, no ABC paulista, percebia o povo passando fome. Enfim, e isto era o extremo do gatilho, do arroxo daquele momento. Então, é a cura disso. Os governos Dilma também têm um impasse, porque nós poderíamos dizer que a ideologia do Lula presidente não é igual, mas não é muito distante da ideologia daquele líder sindical que se forjou no tempo do arroxo salarial e que teve o apoio da igreja e que tem uma leitura de mundo, portanto, nesse perfil. A presidenta Dilma Rousseff não poderia ser a jovem Dilma Rousseff lá, como foi o presidente Lula, o sindicalista agora no governo, fazendo acordo como fazia lá com a montadora. Ela não podia ser uma revolucionária no governo. Aliás, nenhuma pessoa que ganha eleição toma para fazer revolução. A revolução é feita às costas de eleições. Ainda que possa ser ajudado ou atravessado por eleições, mas não é assim. De tal modo que a própria presidenta Dilma organiza um modelo, eu diria, de posicionamento da esquerda em categorias como é preciso alterar algumas estruturas muito consolidadas de exploração como um símbolo de destravamento do país. E eu penso que talvez o mais decisivo disso seja a tentativa voluntária de mexida na taxa de juros da presidenta Dilma Rousseff. Tanto é que é muito imediata este embate e a queda. Enfim, é muito patente uma relação entre uma coisa e outra. Pois bem, só com isso já estou dizendo que no mesmo horizonte, no mesmo PT, 4 mandatos, tem variações ideológicas aí. Tanto quanto este terceiro mandato de Lula, ele se organizou em termos de bandeira ideológica diferente do próprio governo Lula 1 e 2, diferente dos governos Dilma 1 e 2. Por quê? Porque pela primeira vez, neste governo de agora, o presidente Lula, pela primeira vez, os governos do PT, tiveram uma bandeira ideológica plenamente em negativo. Qual era a bandeira em negativo? Era preciso acabar com o bolsonarismo, a extrema-direita. Reconstruir o país. Reconstruir o país e coisas mais. E, de fato, esse modelo, ele é o que dá a tônica deste mandato até aqui. Enfim, então, nós temos esse horizonte do rescaldo do golpe como sendo, enfim, o contraste do governo de agora. Não consegue aguentar mais um mandato, somente esse contraste com o bolsonarismo. Então, agora... A defesa da democracia e tal. Então, agora, eventualmente, se abre a ideologia distinta do 4º mandato do presidente Lula. Porque do 1 e 2 ele conseguiu manter o mesmo padrão, Dilma também um certo padrão 1 e 2. Lula 3 tem um padrão, mas o Lula 4 não consegue ter o padrão do Lula 3. Ele vai ter que ter alguma demanda em positivo, em positividade. Você acha que pode ser o desenvolvimento? Poder pode, a questão é querer-se-ar uma coisa como tal. Poder pode-se poder fazer qualquer coisa. A questão é que tipo de arranjo político, que tipo de arranjo orgânico tem o presidente Lula, seu governo, e a partir daí o que deseja, o que busca. Então,
pode ser desenvolvimentista? Pode. A história dos governos Lula tem sido uma história de desenvolvimentismo? De um certo desenvolvimentismo, sim, mas não de totalmente desenvolvimentista. Então, a grande questão deste momento é que certas balizas, algumas demarcações do governo Lula, 3, como por exemplo uma distinção geopolítica em relação aos seus governos 1 e 2. Em termos de política internacional, os governos Lula 1 e 2 foram mais à esquerda do que o governo Lula 3, que é esse de agora. Também a conjuntura mudou, né? A conjuntura mudou. Então, como destravar um desenvolvimento se todas essas amarras são postas de outro modo? É um governo que tem uma relação muito exposta com a China, com os BRICS, mas também tem muito posta com os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje de extrema-direita trumpista, que não era igual daquele momento, enfim, daquela distinção clássica entre democrata e republicano. Então, eu diria que neste 4º mandato, muito provavelmente, a tônica deste governo que vem Lula será uma tônica performática. O que eu quero dizer por isso? O slogan do 4º mandato é um slogan eleitoral, porque tem que ter algum, enfim, alguma positividade. Qual é a luta? A luta é por X. E este X não será diferente do que é o governo em termos de administração. É um governo de arroz com feijão em termos de entrega, enfim, advindo de um tempo no qual o prato de comida tinha pedra, só pedra. Então, tirou-se a pedra e deu um prato de comida, um bom prato de comida para o povo. No entanto, como é que se constrói um slogan daí? Provavelmente é um slogan marqueteiro. Esse slogan não vai revelar qual será de fato o horizonte do governo. Ele vai ser construído pragmaticamente, conforme as possibilidades desse governo Lula 4. O fato é, este 4º governo provavelmente é o fechamento de um ciclo e ele não fará por ele mesmo, por esse próprio 4º governo, o direcionamento do que vem no futuro. Ele está mais para fechar um ciclo do que para abrir um. O PT tem falado muito, Alisson, que o 4º mandato do presidente Lula será um mandato de um legado, né? O que será esse legado? Bom, a superação da pobreza, de certa maneira, já se alcançou, da extrema pobreza no Brasil. Talvez fale aí de mais igualdade tributária, quer dizer, que passa um pouco pelo discurso do Haddad, mas eu vejo, por exemplo, quer dizer, o discurso da direita, né? Se você pegar o Flávio Bolsonaro, ele fala muito a palavra prosperidade, mas ele fala prosperidade num sentido individual, a prosperidade do eleitor que está ouvindo ali individualizado. Você acha que, por exemplo, o governo Lula 4 pode prometer para o Brasil entregar uma sociedade avançada, ao invés de uma prosperidade no âmbito individual? Porque a sociedade avançada é que traz a prosperidade, né? O que a China chama de rejuvenescimento da nação chinesa, quer dizer, coisas do tipo. Poder prometer pode. A questão é, cumpre. Esta dimensão demanda fatores e alterações num campo estrutural. Então, geração de riqueza, desenvolvimento, distribuição, e tudo isso envolve também uma mudança das tensões sociais. Eu não diria que as classes dominantes do Brasil variaram muito, nem foram tensionadas de modo substancial nas últimas décadas. Enfim, as classes agrícolas do velho latifúndio hoje são a nova indústria agrícola. E são uma indústria, inclusive, avançada. Elas não são banais, as indústrias do agro, mas elas continuam nas mãos de um certo extrato social tradicional. Enfim, é o velho reacionarismo. A burguesia industrial declinou, ainda que se tente agora um espasmo novo, mas é uma burguesia declinante. A comercial troca de mãos, ela, via de regra, a burguesia comercial, ela nunca tem o domínio político de um país na mão, ela tem um domínio local. A burguesia comercial é sempre da cidade ou no máximo do estado. Então, ela não faz jogo em termos gerais, mas basicamente trocam os velhos empresários de antigamente pelo velho da van. Enfim, então o jogo é sempre esse. Troca o Silvio Santos, lojas do Silvio Santos por lojas da Van. O jogo é muito só este. O grande espectro que temos no Brasil e no mundo é um massivo domínio de uma burguesia financeira. Esse é o grande
X da questão. Um país só consegue ter projeto diferente do que tem se ele faz uma mudança, eu diria, substancial nesse domínio financeiro. Eu volto a dizer, não me parece que a leitura de mundo da presidenta Dilma não tenha alcançado essa condição, porque inclusive a tentativa de dar peso muito grande aos bancos públicos, naquele momento, Banco do Brasil, Caixa Federal, mesmo BNDES, foi uma tentativa de fazer com que a finança estatal tivesse proporcionalmente uma relevância maior do que a finança privada. E já vimos também que isto, sem uma mobilização de massas, sem uma estrutura que sustente este quadro, o governo cai no segundo. Basta uma melancia na cabeça nesse sentido negativa contra um governo que por aí está. Como fazer essa operação para fazer com que alguns desses bilhões que vão para o mercado financeiro do Brasil e do exterior sejam revertidos em coisas como escola, creche, formação de fato de base da sociedade ou algo nesse sentido? É preciso um tensionamento que também não seja simplesmente chegar e cuspir para o alto, enfim, não é algo nesse sentido, mas como se faz uma costura como tal? Que setores ou que forças permitem uma costura como tal? No final das contas, um dos elementos centrais que, quando se apresenta, ou ele é o estrago de vida, ou ele é uma oportunidade ímpar, é a própria crise. Porque a crise do capitalismo contemporâneo, ela sempre passa ou tem por núcleo decisivo o mercado financeiro. Porque a crise de papéis derivativos, a crise de confiança na moeda, é sempre não uma crise no avião da Boeing. Há, nos últimos anos, uma crise dos aviões da Boeing porque uma peça não foi parafusada, coisas assim. Só que essa não é a grande crise do capitalismo, não é trocar Boeing por Embraer e Airbus. A grande crise do capitalismo é exatamente uma crise desta circulação geral, que demanda uma confiança geral em papéis. Eu tenho que acreditar que uma cédula de $100 vale $100. E esta crença, enquanto eu estou trocando, eu ponho no banco e me devolvem $100, vai bem. Na hora que vem uma crise generalizada, o papel não vale nada. Porque não tem para trocar por avião da Boeing, por nada, nem por 14 bis. Então, num momento como este, o nó da crise sempre é o mercado financeiro. Sempre é o banco, sempre é a agência de investimento, qualquer coisa nesse sentido. Se nós temos uma preparação ideológica de base, de massa, é o Estado que socorre, via de regra, os bancos e que socorre o mercado financeiro. Se o Estado, ao invés de socorrer, toma para si, diz, acabou o carnaval, que é a frase do Papa Francisco, quando tomou o poder no Vaticano, disseram, o senhor quer túnica tal, dourado, não sei o que lá, cor, não sei o que lá. Ele disse, acabou o carnaval, a túnica mais simples. O dia que um governo, numa crise do capital financeiro, diz, acabou o carnaval, eu não vou salvar um banco privado, agora eu vou pegar tudo que quebrar no Brasil e metade eu vou dar para a Caixa Federal, metade para o Banco do Brasil, acaba, por oportunidade de crise, uma sangria histórica. Que foi o que fez, por exemplo, Roosevelt nos Estados Unidos, Vargas no Brasil e outros mais. Numa crise muito grande, de 29, ao invés somente de socorrer os velhos de sempre, falou, não, agora está nas mãos do Estado. Agora é outro jogo. Por isso que eu me preocupo muito, com o pé muito no chão, que nós tenhamos meios de organizar horizonte ideológico e de massas para quando esta crise chegar, porque a pergunta não é se ela chegará, a pergunta é quando ela chegará e como. Essa palavra horizonte é muito interessante, porque muitas pessoas hoje no campo da esquerda, do progressismo, não enxergam o horizonte pós-Lula. Nós precisamos estar preparados. É como se fosse assim, o último suspiro, né? A crise vem, nós não sabemos como e quando, mas ela vem, uma crise violentíssima, maior que a de 2008. Quando ela vier, quais são os mecanismos de solução? Nas mãos da extrema-direita, sair matando os mais frágeis dessa crise para, enfim, dar sangue para os que ficaram, para os vampiros de sempre. Uma solução de esquerda como essa que se tem por aí, via de regra, nos Estados Unidos e no Brasil, é não sair do lugar, que é o Partido Democrata. Qual é a solução da crise? Enfim, olharmos para a crise, contemplarmos, enfim, qualquer coisa dessa. Esse horizonte não sai do lugar. Qual é uma solução que se possa dizer que encaminha um processo social? É uma solução de mobilização de massa que intervenha no nível econômico. Então, que tire das mãos privadas o mercado financeiro
e o traga novamente para um controle público. É mais ou menos o que países como China, Rússia fizeram e fazem. Quando se dá a guerra Rússia e Ucrânia e é bloqueada no mundo a circulação financeira da Rússia, a Rússia faz uma operação de guerra e faz um circuito mercantil próprio e financeiro próprio autônomo. Tem custos, tem toda uma ordem de implicações aí, mas para, eventualmente, com a dependência do dólar como moeda de referência, tenta trocar a moeda chinesa a moeda russa pela chinesa, estabelece um circuito próprio. No momento de guerra, a pergunta nossa é: quem for à esquerda disputar esse momento, faz o que nesse sentido? Porque se vier com a resposta redistributiva banal, que é tomar algo do orçamento para fazer política que se chama pelos liberais de focalizada, está entregando pouco. Ia dizer assim, o país fica, eu privatizo tudo na hora da crise, entrego tudo para os bancos, porque os bancos estão quebrados, agora eles precisam até, enfim, do rio, da água, qualquer coisa que seja, dou tudo, em troca eu peço, enfim, bolsa de alimentação. Essa seria a política, eu diria, mais tradicional hoje das esquerdas. Enfim, elas, muito liberais, elas dariam uma resposta como tal. Onde está uma esquerda de enfrentamento? Se forem os anos Lula próximos, se essa crise vem nos próximos 4 anos de governo Lula, nós precisamos de operadores, como foram daquele período de 2008, Guido Mantega, que digam, nós vamos fazer intervenção na ordem econômica, contracíclica, coisas assim, eventualmente mais radicais até do que aquilo. Se for outra dimensão de organização política, vai dizer, não, vamos dar tudo que temos no Estado para salvar o sistema financeiro e com isso, quem sabe, agora a economia totalmente privada anda. É a desgraça total do país. Então, esta solução, se for no governo Lula, haverá disputa, e se for no pós-Lula, provavelmente a esquerda fora do poder, ela verá a direita fazer essa solução, dar uma solução, e ela terá então, eu diria, a oportunidade de estar de camarote, vendo a direita dar a solução fascista. A solução fascista é essa, enfim, mata, morre de fome. É o Bolsonaro, tem que morrer 700 mil pessoas, enfim, ele não é coveiro, ou sei lá, médico, enfermeiro, qualquer coisa dessa. É só nesse momento que a esquerda passa menos vergonha, porque quem faz a ação é o lado de lá. Superexploração do trabalho, você tem também repressão policial, enfim, e privatizações ao máximo. Nesse sentido, se for depois do governo Lula 4, essa grande crise, então uma esquerda que viu a direita dar a solução fascista, ela será obrigada, porque eu nunca penso que isso é uma questão voluntária. Eu tenho experiência de vida suficiente para observar que uma esquerda que se jacta ou que declara ser esquerda, isso não representa nada na prática, porque a prova do pudim é comer, já disse o Marx. Enfim, não adianta discurso, não adianta performance, nada disso. Na hora H faz o quê? Na hora H, o quanto suporta de perda de si, o quanto suporta de ataque a si. É essa a pergunta decisiva. Nessa hora da esquerda pós-Lula, se a direita faz a desgraça que faz, esta esquerda, então, não é pelo discurso que ela resolve essa dimensão. É porque ou ela enfrenta, ou ela aceita a solução de privatização, de extermínio, de extrema-direita, ou ela será obrigada a ter um modelo econômico de intervenção. Não me parece que o Roosevelt seja pelas belas convicções dele que ele fez aquilo nos Estados Unidos. Só sobrava aquilo. Então, uma esquerda no Brasil fora do poder, que tem que enfrentar um fascismo de crise no poder, ela será obrigada a fazer isso. Ou então, ela passa a ser totalmente incólume, que é essa esquerda liberal que nós temos por aí. Agora, na minha tese, na minha leitura, querido Leonardo, queridas e queridos, essa esquerda não surge do velho. O que eu estou dizendo é que as gerações que se formaram no Brasil de esquerda liberal, como as dos Estados Unidos do Partido Democrata, o cachimbo entorta a boca. Se nós precisarmos da Hillary Clinton, do Bill Clinton, do Obama e Biden, adjacências, para tirar os Estados Unidos do neoliberalismo, do pós-fordismo, eles não conseguem tirar. São anos e anos e anos de arranjo de interesse com
o capital. Não tem jeito de sair no do poder. Brasil? No Brasil é a mesma coisa. A esquerda liberal do Brasil não consegue sair do convescote da Faria Lima, ainda que essa esquerda seja exatamente... Mas você classifica o PT como esquerda liberal? Enfim... Ou parcialmente? Parcialmente. Tem setores que não querem, tem setores que são muito críticos a isso. A pergunta não é só de um partido, a pergunta é: o movimento histórico das sociedades capitalistas ocidentais basicamente é de esquerda liberal. É muito raro um destoamento disso. Reformista, diria. Não diria nem reformista, porque o reformismo exige sair de um lugar para o outro. Então, administradora com contenção de uma certa estrutura social. Então, esta esquerda, habituada a ser desse modo, sendo uma espécie de sempre prima amiga da Faria Lima, porque a Faria Lima, teoricamente, é vista por nós como a direita. Só que essa direita sempre tem uma prima muito amiga dela, que é a Vila Madalena, Pinheiros e Vila Buarque adjacências. Não adianta ser isto, se isto é o primo da Vila da Faria Lima. Ou seja, se a pessoa durante o dia vai de bike para Faria Lima, explora o país por lá, à tarde volta para a Vila Buarque, tem uma samambaia dentro de casa e aduba a samambaia. Não adianta estar na Vila Buarque nesse sentido, sendo uma esquerda liberal, se durante o dia e a noite ele paga o seu dinheiro e sustenta o sistema na Faria Lima. Então, esta esquerda provavelmente que vai enfrentar um tempo histórico, ela será construída muito do nada, porque esta embocadura antiga, ela manterá a sua prática antiga. É mais fácil, eu tenho falado isso por muitos anos e eu tenho vivido isso e provado isso. É mais fácil gente de direita vir para a esquerda de um modo novo do que a velha esquerda mudar a sua embocadura. Eu ia te perguntar até uma coisa nesse sentido, se você vê espaço para um entendimento direita e esquerda em torno de consensos mínimos com esse objetivo de Brasil desenvolvido, ou Brasil avançado. Eu não vejo espaço para o entendimento, porque efetivamente... Mas você vê uma direita vindo para esse lado. Efetivamente é impossível concordarmos com visões de mundo muito distintas. O que eu vejo é uma espécie de erosão de uma certa leitura de mundo e prática de mundo liberal, representado pelo Partido Democrata e seus correspondentes no mundo, que não tem mecanismo nem meio de enfrentar o capitalismo neoliberal pós-fordista no seu momento de crise máxima. Quando se torna totalmente impotente, este grupo não tem operação. Isso que se chama de esquerda liberal não tem operação. Como ele já não tem muita operação histórica, por que na Europa, nos Estados Unidos, na América, no continente americano, de modo geral, o apelo da esquerda liberal é quase nulo? Porque não tem o que oferecer. Enfim, qual é o oferecimento? Vamos reformar a linguagem nas escolas. Louvável, mas enfim, como é que eu pago o pão do dia a dia com isso? Não adianta colocar num saquinho do pão para todos. Enfim, o problema é quem dá o dinheiro para comer o pão. Pois bem, a direita, ela também não consegue operar esse sistema a não ser na base de matar pessoas, que é o que se tem por aí. Então, ao cabo, quem salva a sociedade capitalista sempre é o governo ou o movimento social que, vindo da direita, faz um movimento para a esquerda. Então, no final das contas, uma certa esquerda salvadora, ela não vem da esquerda, ela vem da direita. A não ser que, em casos bastante louváveis... O exemplo disso é o getulismo. Em todo o Brasil, o desenvolvimentismo vem pela direita com posição de esquerda. A não ser em casos louváveis em que, de fato, haja uma capilaridade social, haja uma estrutura de formação social para fazer um movimento de massas que possa ter uma perspectiva crítica. É isso que a gente chama de horizonte revolucionário, que não é slogan. Infelizmente, as pessoas creem que posição revolucionária é um slogan. Não é isso, porque posição revolucionária é uma mobilização suficiente para, em tempos de crise, não reformar a sociedade que gerou a crise, mas transformá-la. Então, revolução nem é slogan, nem é programa para o dia de amanhã, não está na agenda, nada disso. Enfim, não se põe nesse quadro. Também não se testam pessoas de modo revolucionário antes da revolução. Revolucionário não é performance. Revolucionário é a capacidade de articular e suportar a perda praticamente total de si da vida de um tempo histórico. Isto é ser revolucionário. Então, não é alinhar-se, ou ter discurso, ou ter roupa de revolucionário.
Pois bem, eu não descarto, e isso eu não vejo que o Brasil sozinho consiga fazer, eu não descarto que uma crise capitalista mundial não gere também alguma movimentação mundial no sentido de um aprofundamento de transformações sociais. Aquela dimensão da internacional socialista do século XIX, do início do século XX, acabou. Só que um certo apelo de que a gente tem que fazer mundialmente alguma coisa, isto possa continuar. Quer um exemplo disso? Dá-se uma crise geral do capital estadunidense, financeiro. Os Estados Unidos começam a salvar os bancos e, enfim, toda a estrutura financista dos Estados Unidos. Os hackers de vários países podem dizer, a gente vai agora tentar entrar nos sistemas financeiros do mundo inteiro, a gente vai explodir isso. Isso é que eu chamo de ação revolucionária. Não é essa da pessoa fazer slogan. É a ação concreta de dizer, não vou deixar salvar o sistema financeiro, eu vou explodi-lo. E isso, mundialmente, pode ser feito. Esse movimento pode gerar, inclusive, alternativas de leitura política que digam, olha, aqui na Europa, aqui na África, aqui na América Latina, na Ásia, na China, etc. e tal, façamos algumas movimentações que alinham o horizonte de força. Aí sai uma esquerda revolucionária. Então, o que eu estou dizendo é que, provavelmente, a esquerda liberal, junto com a direita liberal, que é este centrão do mundo, e a esquerda liberal, que é o Partido Democrata e seus correlatos no mundo, em crise capitalista, os dois definham. Os dois não conseguem dar solução. Aí vem a solução da extrema-direita, que está aí, mas também não soluciona. Ela empurra com a barriga, ela mata um para salvar o outro. E, então, em algum momento, abre-se uma chance, inclusive, de testar que tipo de organização social vem para buscar a superação disso. Nós não temos ainda o teste final da China em termos geopolíticos no mundo. O que nós temos é a China vendo os Estados Unidos em algum declínio. Nesse sentido, ela sorri, ela tem a faca e o queijo na mão, ela vai comendo de pouquinho. Ela sabe que é melhor sangrar de pouquinho os Estados Unidos, em longo prazo ela toma para si. Mas e uma crise mundial generalizada, na qual a China pode inclusive dizer, bom, eu ajudo vocês a se libertarem dos Estados Unidos. Ela virá, porque se ela vier, ela perde negócio, embora ela ganhe uma outra estrutura de mundo. O quanto aguenta uma sociedade que está, em termos capitalistas, com muita acumulação, perder a acumulação para ganhar geopoliticamente o mundo? A União Soviética sempre foi não, em algum momento ela foi tendente a perder dinheiro, mas ganhar influência política. Ela fazia isso. Depois de um certo momento não fez mais. A China nunca fez esse movimento. A China nunca perdia dinheiro para ganhar país do mundo socialista. Consegue fazer agora? Então nós temos uma série de variáveis que nos impedem de dizer em 10 anos estamos em tal situação. Eu posso dizer, inclusive, que daqui a 10 anos nós podemos estar em um quadro igual de agora. Enfim, não é o Bolsonaro, é um similar, um genérico. Um genérico aí, qualquer um louco no mundo, que tiver a melhor melancia posta na cabeça. Pode ser qualquer um desses. Nós podemos ter um petismo 5.0. Nada impede também de ter um petismo 5.0. Acaba o Lula, vem alguém mais ou menos parecido, com o mesmo discurso. Olha, isso aqui é o arroz com feijão, o lado de cá é um prato de pedra, é melhor o arroz com feijão, está muito certo. E pode ser isso, pode não ser isso, mas pode ser também uma sociabilidade mundial que nós nem sequer imaginamos hoje, porque o destravamento desta mudança social é a crise. Essa crise só não temos a data dela. O capitalismo não consegue se sustentar desse modo. Trump faz... A crise é contínua, a gente não sabe se ela vai chegar num momento de explosão, na verdade. O 2008 é uma eclosão de ápice de crise. A crise é a forma de reprodução do capital. Isto é constante. Mas e uma eclosão de crise fenomênica extrema? Nesse momento, nós só temos os recursos de sempre. Trump matando pessoas e coisas mais. Então, eu diria que nós ou nos movimentamos no sentido de apontar uma possibilidade de organizar novos circuitos de movimentação política, de interesse, de participação, de aglutinação de massas, e aí sai a esperança, ou nós veremos esse jogo entre fascistas matando
e depois vem alguém e assopra. Depois o fascista mata de novo e vem alguém e dá um beijinho. Coisas assim. Matança e reconstrução. Matança e Isso. Reconstrução. Nós não conseguimos ficar nesse modelo de reconstrução e logo em seguida destrói de novo infinitamente. Então, o grande movimento aqui é o da esperança. Este movimento da esperança, eu não penso que gente profundamente organizada em termos de desejo com a ordem consiga dar um passo para a esperança. Nesse sentido, é a palavra aqui decisiva minha para nossas companheiras e companheiros da TV 247. Quem está arraigado nas instituições dessa sociedade, ainda que esteja arraigado pedindo para melhorar, pedindo para dar um pouco mais de contribuição, que é a esquerda liberal, tem um desejo no mundo que é se manter nesse quadro social. E esse desejo envolve status, distinção, envolve como se é lido ou lida, envolve parecer uma pessoa boazinha no mundo que é mal, então ele tira o cocô do cachorro na rua e põe num saquinho, então ele contribui para um meio ambiente melhor, como se isso fosse um grande problema do meio ambiente, é mais um, mas não é o grande problema. Coisas assim. Então são as pessoas que são boazinhas. Essas pessoas são péssimas. Por quê? Porque elas têm uma ferida narcísica que não é rompida. Essas pessoas creem que o modo pelo qual elas estão estabelecidas já é um modo pelo qual elas podem gozar. O desejo delas já é o presente. O liberalismo tem um horizonte de desejo. O presente tem que ser melhorado, mas não tem que ser mudado. Quando essa crise vem, essas pessoas tendem a ter papel conservador. Então não saem daí. Quem tem uma leitura mudancista? São dois horizontes. Eu recomendo para quem quiser ler isso, o meu livro Filosofia do Direito, capítulos 12, 13, 14 e 15. O 12 eu explico todo o quadro, o 13, 14 e 15 eu explico cada uma das posições. Liberais de esquerda e direita, numa hora de crise, defendem a ordem como ela está. São conservadores. Quem é que faz mudança? A extrema-direita e o marxismo e a revolução. A extrema-direita é reacionária. A palavra reação quer dizer ação, agir, só que em marcha ré. Então, quer dizer, agora vai acabar tudo isso aqui e a gente vai voltar para o reino de Deus. Qualquer coisa dessa. É agir. Então, um reacionário, ele tende a ter um desejo de mudar alguma coisa, ainda que do pior modo. Claro. E o marxista tende o desejo de mudar para frente. A minha pergunta é, na hora de uma crise total, quais são as pessoas que têm desejo na sociedade, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na África, na América Latina, etc. e tal? Não são os liberais. Para os liberais o mundo já está dado, basta consertar algumas pecinhas. Incrivelmente é esse povão nosso que é de direita. Esse povão, o mundo está errado, o mundo não está certo, etc. e tal. Na hora H ele vai para a extrema-direita. Mas se eu souber mobilizar essa vontade de agir, para dizer, pelo caminho de transformação, quem fará a transformação social não é a esquerda posta hoje liberal. É essa gente que a gente hoje nem reconhece como gente de esquerda, gente de direita, o povão mesmo. Enfim, é esse povão que as pessoas passam por cima, nem lembram, que não está na Faria Lima, nem na Vila Madalena, nem na Vila Buarque, e nem não sei aonde, que é mais um local aí onde eles ficam. Está lá no extremo da Zona Leste, está lá no extremo da Zona Norte. Essa gente que não tem discurso politicamente correto, essa gente que come churrasco arrancando com o dente e coisa assim, que palita o dente depois de comer churrasco. Essa gente que a estética desse pessoal superior, civilizado, acha horrível. É essa gente que tem que agir em alguma coisa. É o motoboy, é o entregador de aplicativo, é essa gente que mata ou morre. Pois bem, se no momento de crise nós aglutinamos essa gente, se a nossa linguagem, inclusive, é a linguagem dessa gente, a gente dá sentido. Então, eu percebo que nos próximos anos, a esperança dos liberais definha cada vez mais, a ponto de poder chegar a ser praticamente nula, e a necessidade de agir, de algum modo, ela explode. Infelizmente, via de regra, ela é capturada pelos reacionários. Se ela puder ser capturada com força ainda maior, com entusiasmo e energia ainda maior para dizer, povão, o negócio é o seguinte, a gente tem que quebrar tudo, só que vamos quebrar certo. Quebrar certo vamos quebrar onde está o poder, onde está o explorador. Tem que quebrar. Então,
A esquerda liberal é a esquerda que faz assim e que dá uma mãozinha assim com os dedos. O povão está cheio de vontade de fazer isto. O fascista pega isso e taca no próprio povão. Então é o povão dando um soco aqui. Se a gente souber direcionar o povo dizer, dá o soco na pessoa certa, a gente faz a revolução. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam mais uma live aqui com Alisson Mascaro e até breve estaremos novamente aqui. Valeu, obrigado, Alisson, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, valeu.